Então não deixaram o Luís trabalhar? Eu queria ver nós subimos, deixe-me só dizer uma coisa, nós subimos o complemento solidário para idosos. Eu queria ver o senhor. Mas você tem direito ou não? Mas não, olha, eu não tenho direito nem a remédio. Calorosas saudações e em plena campanha eleitoral, Luís Montenegro foi confrontado de forma bastante direta com críticas bastante, vamos dizer, intensas à sua pessoa, à sua governação e até ao próprio PSD. Quase tão intensas como os pedidos de like que eu faço no início destes vídeos. Portanto, com intensidade ou não, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores, porque para lá caminhamos. É complicado chegarmos lá até o dia 18 de maio, mas tentar não custa. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais, código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, Luís Montenegro esteve em campanha e foi confrontado por várias pessoas de uma forma bastante... pejorativa mesmo, portanto vamos ver. Luís Montenegro teve hoje de responder a muitas críticas de reformados no mercado de Setúbal. O dia terminou em Évora, onde a AD quase se cruzou com o PS. O líder da AD vem ao mercado do Livramento com muito para vender. Se quiserem comprar... Mas aqui, os clientes trocaram a lista de compras pela lista de reclamações. Trabalhei 52 anos. A minha reforma são 680 euros. Acha bem? Se a minha reforma é de 375, mas olha, eu queria ver nós subimos, deixe-me só dizer uma coisa, nós subimos o complemento solidário para idosos. Eu queria ver o senhor. Mas você tem direito ou não? Mas não, olha, eu não tenho direito nem a remédio. A realidade das pessoas parece não bater certo com o seu discurso. Pelo contrário, bate exatamente naquilo que é a sua preocupação. Depois, caso a caso, pode haver uma ou outra circunstância que torna a situação diferente. Só por estas interações iniciais, e há mais a seguir, dá para ver logo que o agrado não é o melhor. Já agora, uma parte, acho que a resposta do Luís Montenegro não foi a melhor quando foi confrontado e tenta negar aquilo que a outra pessoa lhe está a dizer. Creio que é o senhor que lhe diz, ou a senhora, desculpem, que diz, mas você não tem noção, parece que não vive neste país. Ela diz mais ou menos mais ou menos isto, e ele responde, mas isso não é bem assim, ou seja, se está a tentar contrariar o que a senhora está a dizer. E assim, embora o Luís Montenegro tente parecer ou passar que só acontece ali ou acolá, a realidade é que, sem apoios sociais do Estado, Portugal é um país que tem 4 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza. Mesmo com apoios sociais do Estado, falamos de uma realidade que engloba 20% da população, ou seja, 2 milhões de pessoas. Portanto, há uma realidade para além da propaganda política. E o melhor que o Luís Montenegro tinha a fazer neste momento não era responder logo, era simplesmente ouvir, enfiar a viola no saco e dizer... certíssimo, compreendo perfeitamente a sua angústia, temos que trabalhar mais, ou vamos trabalhar mais, no sentido de resolver a sua situação. Não era tentar contrariar para tentar fazer o jogo ou o número habitual de propaganda de que fizemos muita coisa. Assim, o PSD fez algumas coisas, eu não posso dizer que não fez, ok? Aumentou alguns rendimentos a nível de populações mais débeis, como é o caso dos idosos, eu não posso dizer que não, aumentou vários setores da função pública, aumentou, mas a questão é, estamos a falar de algo que foi implementado do ponto de vista conjuntural nos últimos 10 meses, numa conjuntura que é favorável num período pós-pandémico, não é? Pós-recessão, é sempre um pouco mais fácil crescer nesta altura depois de uma queda tão abrupta, não é? Portanto, em 10 meses, ninguém, e não é por ser o Luís Montenegro ou por não ser, é ninguém faria da esquerda à direita grande coisa em 10 meses, porque 10 meses é muito pouco, é mesmo muito pouco. Vamos prosseguir. Montenegro lembra o que fez no último ano, mas há outras coisas que ninguém esquece. Trabalhei 39 anos e fiquei desempregada na altura do Dr. Passos Coelho. Com muita tristeza vivo a minha vida. O Passos Coelho pegou-me da minha reforma 280 euros. Nunca mais me deram. Nós estamos noutra fase, nós estamos numa fase em que as pessoas já perceberam que a nossa palavra tem muito valor, que nós cumprimos o nosso compromisso. Este mercado trouxe-me um choque de realidade. Não, este mercado trouxe-me uma confiança redobrada. É visível o apoio, mesmo muito entusiasmo e, sobretudo, a compreensão das pessoas relativamente àquilo que estamos a fazer. Isso significa que elas não têm preocupações? Claro que não, elas têm preocupações e nós também queremos ser porta-vozes destas preocupações. Eu não digo que o Luís Montenegro tenha um choque de realidade ao ouvir estas críticas, até porque um dos grandes problemas do PSD no período pós-Passos Coelho é os pensionistas, não é? Ou são os pensionistas no caso, porque obviamente que depois daquilo que aconteceu, do corte nas pensões, é muito mais complicado recuperar esse eleitorado ao Partido Socialista. Se bem que eu tenho a minha própria tese pessoal, que é apenas uma perspectiva pessoal, o PSD pode, não digo facilmente, mas de forma claramente execuível, recuperar ao PS
os reformados, os pensionistas, não com o tópico das pensões, mas com o tópico da imigração. Garantidamente. Não sei até que ponto é que esses reformados, talvez até os mais velhos, votem no Chega, mas que não. Pode acontecer, atenção. Mas a maior parte deles vota no PS, mas com a questão da imigração talvez mude o sentido de voto para a AD. Agora também aqui se vê um problema, e acho que ele não ficou surpreendido porque na campanha já disse que queria fazer as pazes com os pensionistas e não sei o quê, portanto isto também não é uma surpresa para ele. Creio que o surpreende é ver tanta gente a queixar-se no mesmo momento, aí acredito que sim. Agora, o que é que me parece também aqui de preocupante, não da parte do Luís Montenegro, mas até da parte de quem se manifesta, é a culpabilização, com todos os defeitos que o PSD possa ter, atenção, mas a culpabilização do Passos Coelho relativamente àquilo que aconteceu. O Passos Coelho foi obrigado a fazer tudo o que fez. Quem governava em Portugal naqueles 3 anos de período de ajustamento entre 2011 e 2014 não era o Passos Coelho. O Passos Coelho executava a ordem que não era dele. Normalmente um primeiro-ministro executa a ordem que é sua e do seu ministério, e dos seus ministérios. Aqui não. Nós tínhamos entidades supranacionais estrangeiras a gerir a bancarrota em Portugal, ou a resolução da bancarrota. E a questão que estas pessoas se devem questionar era: quem é que trouxe essa bancarrota em Portugal? Quem é que obrigou o Passos Coelho a fazer aquilo? O Passos Coelho não queria fazer aquilo. O Passos Coelho foi obrigado a fazer aquilo devido às circunstâncias financeiras a que José Sócrates deixou o país. Com um déficit orçamental a rondar quase os 11% do PIB, mais coisa menos coisa. Uma dívida pública a subir exponencialmente, que depois, nesse período de ajustamento, ultrapassou os 120% do PIB. Portanto, o Passos Coelho estava nesse período onde aconteceram essas coisas, certo? Mas o Passos Coelho é obrigado a aplicar esse tipo de sanções, se quiserem colocar assim, devido às consequências do seu antecessor, José Sócrates, e do seu governo. É ele que em abril de 2011 chama a ajuda externa em Portugal. É ele que com o seu ministro das Finanças da altura, o Teixeira dos Santos, começa a negociação dessa mesma intervenção externa em Portugal. E portanto, enfim, um dos problemas do país também ter virado tanto à esquerda e agora estar como está foi esse. Foi a propaganda de esquerda extremamente eficaz a culpabilizar o Passos Coelho pela vinda da Troika. O Passos Coelho não foi culpado pela vinda da Troika, foi vítima, que é uma coisa diferente. A AD e o PS quase se cruzaram em Évora, mas Luís Montenegro deve estar bem mais preocupado com o que viu em Setúbal. Afinal, a reconciliação com os reformados pode não estar tão próxima quanto isso. Pois. Nelson Mateus, Pedro Castanheira, Vítor Moreira, SIC. Depois vamos ouvir agora o que é que o Montenegro disse, porque de manhã ouviu isto, mas acho que depois à tarde ainda teceu comentários que não tinham nada a ver com aquilo que aconteceu, e eu achei piada, vamos ver. Luís Montenegro diz que os partidos da oposição estão todos os dias zangados e incomodados com o sucesso do país. Num discurso em Évora, esta noite, sublinhou que os bons resultados do governo são para todos. Mesmo quando faz bem, mesmo quando lá dentro eles sabem que nós estamos a fazer bem, mesmo quando as pessoas reconhecem, as oposições acham que está sempre tudo mal. Nós sabemos que as oposições têm essa obrigação, têm essa tarefa, mas que diabo, está tudo mal. É preciso aparecer todos os dias zangado, todos os dias azedo, todos os dias incomodado com o sucesso do país. O sucesso do país é de todos nós, não é de ninguém, é de todos. Eu coloquei este certo aqui porque, primeiro, ele fala da oposição em geral, mas ele claramente está a falar do Pedro Nuno Santos. Mas coloquei porque há um contraste total. Eu não sei se este discurso foi antes ou depois das interações. Eu acho que foi mais tarde. Ele esteve no mercado de manhã, ou à hora do almoço, e depois à noite é que fez este discurso, ou ao final da tarde. Mas é giro ver qual, em termos de comunicação política, a diferença que se faz de comunicação em termos numa interação partidária de campanha e numa interação intrapartidária de campanha interna sem agentes políticos exteriores, porque uma pessoa, um cidadão, também pode ser um agente político, ou um ator político. E é curioso ver essa diferença. De manhã a ter que reconhecer falhas, não é? Pois, eu compreendo que há uma situação ou outra, não sei o que mais, e aqui apenas olha para o lado de que tem inveja e não sei o que mais. E atenção, eu não tiro razão ao Luís Montenegro porque ele tem razão numa coisa, que é, houve coisas a melhorar em Portugal. E eu não lhe posso tirar isso, ok? E isso é um grande trunfo de Luís Montenegro. É que as coisas estavam de tal forma más que também não era muito complicado fazer-se melhor.
sem tirar mérito às coisas boas que ele fez, porque há coisas boas, vocês sabem que a minha faca corta à direita, houve coisas boas que o Luís Montenegro fez. Diminuiu a dívida pública em percentagem do PIB, continuando a ter um superávit orçamental, que até é o dobro daquilo que as instâncias internacionais previam para Portugal, ou até o próprio Banco de Portugal, se eu não estou em erro. Aumentou vários salários da função pública, portanto, houve várias coisas pelas quais ele se pode gabar, e com razão, dentro do seu governo. Eu teria uma abordagem completamente diferente, acho que foi insuficiente em outras matérias, claramente insuficiente na matéria de imigração, em termos de uma visão de sustentabilidade para a segurança social, mas a realidade é que também governou 10 meses. E eu numa análise tenho que ser justo, e em 10 meses ninguém muda um país. Nem desde a Mariana Mortágua, passando pelo centro, nem chegando ao André Ventura. Ninguém. E, portanto, não lhe posso retirar esse mérito. Portanto, é normal que ele faça esta campanha em termos de macronarrativa. Mas é giro ver a diferença de manhã quando é confrontado pelos pensionistas e à noite quando está num local mais confortável. É interessante ver como quase que parece que temos duas personas políticas, mas na mesma pessoa, não é? Agora vamos ver, só que eu decidi colocar isto aqui, o Pedro Nuno Santos a responder ao Luís Montenegro, que achei muito giro, o homem que diz que é bom rapaz. Vamos ouvir. Em resposta, Pedro Nuno Santos disse que não está zangado com o país, mas sim com a incompetência do governo de Luís Montenegro. Eu não estou nem zangado com o país, muito menos com os sucessos dos portugueses, mas estou zangado com os resultados da incompetência do governo liderado por Luís Montenegro. De que sucesso nos fala Luís Montenegro? De que sucesso? Durante os governos do Partido Socialista, a economia portuguesa cresceu em média 2,2%. De que sucesso Luís Montenegro nos fala quando fala de economia? No primeiro trimestre de 2025, portanto, o último trimestre de Luís Montenegro no governo, a economia portuguesa não só não cresceu, como caiu 0,5%. De que sucesso fala Luís Montenegro? Pronto, e é este certo aqui. Concordo em parte, discordo em parte. Quando ele diz que a média de crescimento económico da governação do PS é maior, há duas razões que explicam muito isso e não é propriamente a governação do PS. O PS apanhou uma conjuntura económica a nível global muito mais favorável, nomeadamente no contexto europeu. O PS chega ao poder em 2015, no final do período de ajustamento, quando a Troika sai de Portugal, e até 2019 houve uma conjuntura muito favorável porque as economias europeias estavam a recuperar das crises das dívidas soberanas que afetaram os países do sul da Europa e também a República da Irlanda. E, portanto, essa conjuntura, as conjunturas do pós-crise são sempre positivas porque há um aquecimento económico e a economia tende a crescer mais. Portanto, isso influenciou bastante. Depois houve a questão da pandemia, certo? Mas depois há um dado curioso, é que nos períodos pós-crises os crescimentos são sempre maiores. E foi o que aconteceu na pandemia. Tivemos uma recuperação económica, aliás, uma queda económica grande, obviamente, mas depois tivemos 2 anos de subidas mais acentuadas devido a uma grande queda nos 2 anos anteriores, porque havia muito mais margem para crescer. E isso também acaba por inflacionar os números que o Pedro Nuno Santos aqui diz. Isto é a parte em que eu vou discordar dele. A parte em que eu vou concordar é com o facto de a economia portuguesa ter contraído o seu crescimento em 0,5 apenas, não é? Ou para 0,5 apenas. E isso aí... ele tem razão na crítica que faz, porque não é propriamente um resultado muito simpático, ainda para mais quando os governos de Luís Montenegro, ou pelo menos o anterior e este aqui, falam, eu já ouvi o Ministro da Economia dizer várias vezes que programa ou especula crescimentos quase a rondar os 3% do PIB ao ano, ou que é isso que estão a almejar. Portanto, isso não vai acontecer com crescimentos, com contrações trimestrais para 0,5, não é? Portanto, ele discorda da primeira parte do que ele diz, concordo com a segunda. Mas bom, digam a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.